Se você tá com medo do resultado dessas eleições, e não importa realmente de qual candidato você tá com medo, mas se você está preocupado que o resultado dessas eleições pode ter um impacto muito ruim na sua vida, ou talvez até acabar com ela, esse vídeo é pra você. Eu quero te ensinar como se proteger. E como eu falei na abertura, esses conselhos são válidos para você, não importa a posição política que você tenha, não importa realmente quem você é ou a sua situação atual. Você tem como seguir eles de alguma forma, eles vão continuar sendo úteis para você. E são conselhos que eu tô dando há 3 anos ou mais aqui no canal. E é legal isso porque agora a gente consegue ver a galera que começou a seguir isso que eu tô falando 2, 3 anos atrás e ver que hoje eles estão numa situação onde não importa o que o governo faça, não importa o que o Estado faça, não importa quem seja eleito, a vida deles vai ser afetada em relativamente pouca coisa. Porque qual que é a ideia por trás desses conselhos todos? É aumentar a sua independência, aumentar a sua liberdade do Estado. É reduzir a superfície de contato que o Estado tem com você e, portanto, a capacidade dele de ou acabar com a sua vida economicamente ou financeiramente, ou até te prender ou fazer alguma coisa assim. Isso torna você livre, isso faz com que você possa falar pro Estado, se você propôs um governo, né? Você vai fazer essa burrice, cara? Eu vou pra lá e você não tem o que fazer sobre isso, chora, ok? Esse é o objetivo de todos esses conselhos ao longo do vídeo. E o primeiro conselho é relativamente óbvio, mas ele precisa ser bem explanado porque muita gente muito cabeça fechada nisso, que é aprenda uma habilidade exportável, aprenda uma profissão que você pode exportar fisicamente, você saindo do país, ou digitalmente. Porque muita gente subestima a parte digital, que eles pensam assim, isso é só TI, programação, eu não gosto de programar. Tá, exemplo, não tô dizendo pra você fazer isso, mas exemplo. Você gosta de desenhar? Você é um artista competente? Você consegue fazer algumas coisas legais? Ok, cara, você já pensou em quantos jogos, em quantas coisas diferentes tem por aí que eles precisam de artes pra dentro dos jogos, por exemplo? Cara, eu conheço um pessoal que trabalha nesse mercado, e é um mercado muito maneiro, cara, dá pra fazer umas coisas muito legal por aí. É um tempinho até você chegar, é um tempinho até você ter os contatos e tudo mais, mas, cara, tem o mercado legal aí é uma coisa que você pode estar aqui no Brasil fazendo e exportar isso, e aí você recebe em euro ou dólar, e o que acontece é que quanto pior o país fica, melhor fica a tua renda. Isso é uma coisa curiosa, mas acontece. E se você sabe um outro idioma, e isso não é nenhum conselho porque é tão básico, saiba outro idioma, inglês ou alguma outra coisa, sei lá, você consegue ensinar coisas, mesmo que você tenha alguma habilidade aqui que você não consegue se exportar fisicamente ou sair do Brasil ainda, você consegue ainda ensinar certas coisas para outras pessoas via internet, via YouTube, via Udemy, etc. Udemy é uma plataforma legal, você pode fazer cursos lá e vender eles e deixar lá e ganhar meio que uma renda passiva quase nisso e fazer um monte de coisa em cima disso. São coisas divertidas que você pode fazer digitalmente. Cara, é um escopo bem grande de coisinhas que você pode fazer aí. Seja curioso nisso, eu quero fazer vídeos mais detalhados sobre isso, mas aqui fica o conselho. Agora, falando de habilidades físicas, eu digo físicas no sentido de que você teria que se exportar fisicamente para fora do país, muita gente tende a focar em diplomas, coisas como medicina ou engenharia, falar, tem que ter um mestrado, doutorado, etc. E tá, isso é legal, não tô dizendo que você não tem que fazer isso, isso é maneiro, só que você não consegue fazer isso em 6 a 24 meses. Agora, existem várias profissões que você consegue ser competente para bom em 6 a 24 meses e você conseguiria ter um emprego razoavelmente em qualquer lugar do mundo. Exemplo, primeiro, cara, assim, construção. Cara, eu tenho uma pessoa na minha família que tá no Canadá trabalhando com carpintaria. Construção mesmo. O cara, inclusive, tem diploma e acabou engavetando o diploma, mas foi trabalhar com construção porque é uma pessoa que tem atenção a detalhe, já tinha algumas noções boas disso e que sabia não encher o saco, ser competente, abrir a cabeça e chegar lá e falar, eu vou aprender uma habilidade, vamos lá. E é uma coisa que você pode viver e bem, cara, muita gente aqui no Brasil ia engavetar muito diploma pra ir lá trabalhar como carpintaria. Outra coisa, recentemente eu tava em Portugal conversando com empresas lá, e uma delas que me surpreendeu bastante foi que assim, eles tinham demanda pra serralheiro, né, metalurgia, e alguém que saiba com a parte elétrica pneumática de tipo caminhões com coisa pneumática, tipo caminhão de lixo ou guindastes, etc, pagando salários muito largamente falando entre 600 e 2 mil euros, numa cidade cujo custo de vida é 500 euros, alguma coisa assim. Então, assim, cara, tem coisas legais que você pode fazer disso. E outra profissão que eu vivo citando aqui, que eu sei que parece estranha, mas quando você para pra pensar, você vê que isso aí tem uma habilidade legal, é, cara, chefe de cozinha. Se você sabe fazer cozinha brasileira bem, assim, competente pra bem, e você consegue aprender isso em 6 a 24 meses, provavelmente mais perto de 12 do que de 24, mas enfim,
Você tem um emprego em quase qualquer lugar do mundo. São profissões que as pessoas aqui às vezes tendem a desprezar, tendem a não dar importância, mas que você pode aprender entre 6 a 24 meses. Eu digo esse espaço porque esse é o espaço para um presidente estourar o país inteiro, e você consegue arranjar um emprego em qualquer lugar do mundo por aí. Agora, claro, arranjar um emprego fora sempre tem várias barreiras, e quando eu estava em Portugal também fazendo sondagens para isso e tudo mais, não para mim, mas tentando entender esse mercado de maneira geral, uma das coisas maiores é confiança, tipo, como é que eu sei o que está acontecendo aqui, ou o que é esse cara. É muito difícil marcar uma boa impressão, e é por isso que tem uma empresa aqui que a gente está fazendo uma parceria, que se chama CV para VC, currículo para você, que é uma empresa de headhunters, uma empresa que faz contratação, que oferece o serviço de fazer o seu currículo para você, do jeito que um headhunter, do jeito que um contratante, seja brasileiro ou internacional, inclusive em idioma estrangeiro, fazer o currículo que ele gostaria de ver, que é o que vai te jogar pra cima da pilha um pouco, que é a diferença entre você ter um negócio de Word improvisado e um negócio bonitão que o cara olha e fala, ó, pô, bicho aqui sabe fazer alguma coisa, ou ele pagou alguém pra fazer isso, quer dizer que o cara é um pouco mais sério do que, ou consideravelmente mais sério do que o maluco mediano que tá vindo aqui procurar um emprego. Então isso te dá uma edge, isso te dá um avanço em cima de outras pessoas, outros candidatos, e é um serviço bem legal, que né, eles formam esse currículo para você, e se você quiser sair do país, eles atendem vários países diferentes, já têm experiência nisso, podem fornecer esse serviço para você, e mesmo se você está procurando um emprego aqui no Brasil, eles são uma empresa legal, porque eles também fazem esse currículo para você, daí no sentido, num contexto brasileiro também, e vai ter o link deles lá na descrição, você pode usar o código Ideias Radicais para conseguir um desconto de 10% lá nos produtos, também deles, isso aí acho que é bem legal, e tô trazendo eles aqui porque eles vão ajudar você nesse sentido. O segundo conselho é meio que uma virada em cima do primeiro conselho, que é o seguinte: seja um bom empreendedor. Se você é um cara que sabe tocar uma empresa, se você é um cara que sabe olhar uma oportunidade e falar, isso aqui tá precisando de uma lojinha assim, ou de uma coisa assim, ou de serviço, etc. Eu junto essa galera, monto aqui, faz isso aqui, eu sei administrar, fazer isso, atender um cliente, fechar uma venda e tocar uma empresa direito. Se você sabe fazer isso, você precisa conhecer um pouquinho do mercado que você vai atuar, mas não necessariamente, muito empreendedor sabe disso. Às vezes você vai aprendendo isso enquanto você faz, mas se você sabe fazer isso, você sabe reconhecer uma oportunidade basicamente em qualquer lugar do mundo e consegue abrir uma empresa em cima disso, às vezes até sem capital. Porque se você pensar, um empreendedor puro é um cara que só junta as coisas. Então você encontra quem tem capital, encontra a oportunidade, encontra as pessoas que monta tudo, vai lá e toca o negócio. É só isso. E se você sabe fazer isso aqui no Brasil, cara, se você é um empreendedor competente aqui no Brasil, se você consegue dar lucro num país tão difícil de empreender quanto é o Brasil, cara, se você for para um país de maior liberdade de mercado, não tô falando se você ir para uma Nova Zelândia ou alguma coisa assim, Estônia, que é tipo, uhul, festa. Mas se você for para um país significativamente mais livre que o Brasil, por exemplo, o Paraguai, e a galera pensa assim, fugir do Brasil para Canadá, eu penso assim, cara, procura os países série B ali, que você vai ser bem recebido, tipo o Paraguai. Se você vai lá para então rodar uma empresa, cara, você vai estar na frente de um pessoal. Se você consegue empreender aqui no Brasil, você vai para um país mais livre, você vai ir bem, cara. Inclusive, tem vários países que têm programas de imigração específicos para empreendedores. Fala, ó, cara, você sabe gerir uma empresa do setor há 2, 5 ou 10 anos, digamos, né? Daí você vai ganhar uma pontuação diferente, uma prioridade diferente, etc. Vem pra cá, a gente tá visto de residente, você vai ter que abrir empresa, rodar aqui, depois de 2 anos você pode ficar aí, acabou. Vários países têm isso, ou eles têm vistos específicos para empreendedor. O Portugal, por exemplo, tem o Startup Visa e várias coisas assim, e eles têm um visto também específico para empreendedor. E esse também é uma das empresas que patrocina o canal aqui, que é a Strobel e Santos, que é uma empresa que ajuda a fazer a exportação de brasileiros. Então, se você quer empreender em Portugal, e por empreender em Portugal, quando você ganha essa autorização, você consegue empreender em toda a Europa, se você quer ir lá, eles conseguem fazer o processo de exportação de você para lá, para você conseguir abrir uma empresa lá. Não é muito caro, é 5 mil euros, e inclusive você vai usar esse dinheiro depois, tipo, não é fundo perdido, ele é só para constituir a sua empresa. Então, se você tem uma experiência em empreender e quer fazer alguma coisa na Europa de maneira geral, você pode abrir, incorporar isso em Portugal e conseguir ir para a Europa inteira, e também algumas outras coisinhas diferentes aí dentro. Então você pode contatar eles também, o link vai estar lá na descrição para você entender isso lá com eles. Mas se você não quer ir para Portugal, se quer ir para outro país, ou o que for, bicho, cara, se você é um empreendedor legal e você consegue ter uma experiência disso, ou ir aprendendo alguma coisa, ou mesmo só ir lendo sobre algumas coisas, tipo, não é o suficiente, não é 10% o suficiente, mas melhor que nada. Se você tem essa noção, cara, o mundo é o teu jardim, velho. Você consegue ir pra Tailândia e abrir alguma coisa e dar certo. Aí você basicamente vai escolher quais são os países que você gostaria de ir e que você acha que tem o potencial e que pode dar um rolê bom. E eu sugiro, inclusive, você ir na lista B, ok? Não acho que você vai pra, tipo, Irlanda ou Canadá. Procura algum país diferente, assim, tipo...
Tailândia ou Malásia, alguma coisa assim, ou até Nova Zelândia estaria um pouco mais perto da lista A, mas enfim, ou países mesmo como Paraguai ou alguma coisa assim, você consegue ir lá, vai ter uma oportunidade, esse país honestamente precisa de você, esse é outro jeito também de pensar, não vá para um país, ou não tente primeiro, né, antes de tudo, ir para um país que honestamente não precisa de você, vai em quem precisa de você, e você tem uma oportunidade legal lá de abrir uma empresa, de fazer algumas coisas diferentes e criativas, e assim, cara, a gente perde essa noção um pouco, mas brasileiro meio que nasce com um diploma de publicidade já na cabeça, e a gente tem uma malemolência legal de fazer as coisas se virar, sabe? A gente tá acostumado já a se ferrar no Brasil, cara. Aí você vai pra um país um pouco mais competente e a coisa fica fácil. Não descarte isso. Empreender é uma saída para o Brasil. E além disso, isso é um pequeno spoiler, aqui no Ideias Radicais eu quero lançar algum tipo de programa, alguma coisa para ajudar empreendedores, para educar e várias coisas assim. Isso vai sair provavelmente no segundo turno, um pouquinho depois, a gente já tá fazendo umas pesquisas preliminares, mas vai ter isso também, porque assim, você no Brasil só fala pra alguém, empreenda, é meio sacanagem, né, mas então eu quero te dar essa ajuda, mas só um spoiler, ok? E o terceiro e último conselho já é um pouco previsível se você conhece o canal, que é, acima de tudo, entenda e se puder, tenha Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital que não é controlada por governos, não é controlada por estados, não é controlada por políticos. Isso significa liberdade financeira. Isso não é só a liberdade de investir, de comprar, de vender, de levar seus fundos para fora do país, mas também a liberdade de você falar o que você quiser. Um dos casos famosos é a Wikileaks. Quando a Wikileaks começou a encher o saco do governo americano, uma das perseguições foi cortar as fontes de financiamento do Wikileaks, cortar o jeito que você poderia doar para o Wikileaks. O que a Wikileaks fez? Abriu a carteira de Bitcoin e falou, olha, é o seguinte, vocês podem usar a Mastercard ou a Visa, né, e travar as barreiras de maneira que a galera não consegue doar pra gente, ou pressionar o PayPal pra galera não conseguir doar dinheiro pra gente, daí a gente não conseguiria funcionar, né, como um veículo jornalístico, mas vocês não podem impedir as pessoas de doarem Bitcoin pra gente. Então a gente vai continuar funcionando com essas doações. Então assim, não é uma coisa só do capitalismo, malvadão, especulação, isso aqui. Isso é liberdade financeira. Isso te dá a possibilidade de você falar, de você interagir, de você espalhar informações, de você rodar uma empresa. E você pode rodar uma empresa no sentido de compra e venda de alguma coisa, mas de uma empresa de informação, ou de protesto, ou de manifestação, qualquer coisa que seja uma livre expressão, sem que o governo possa chegar e cortar o seu financiamento. É muito importante que você entenda isso. Outro exemplo é o Daniel Fraga aqui no Brasil. O cara foi lá, incomodou uma puta galera de político e juiz, etc. E foram atrás dele. Ele virou o patrimônio dele pra Bitcoin e tipo, vai, me pega. Tenta pra caramba. Tenta 2 vezes. Tenta a primeira vez e a segunda só porque a primeira vai ser engraçada. Não tem o que muito fazer, a não ser, tipo, prender e espancar o cara. E, obviamente, governos podem fazer isso, mas demora um pouquinho até eles irem pra esse ponto, e nesse espaço você tem o que fazer. Fora isso, você também pode ter liberdade financeira de não ter os seus bens confiscados. Lembra da Era Collor? Porque, assim, o Brasil tá numa situação financeira, numa situação fiscal meio complicada, e mesmo que você tenha um presidente com boas intenções que tente resolver isso e tudo mais, você ainda tem a possibilidade de crises internacionais aí dando choque no Brasil, o que pode dar umas falências aí, e pode, em algum nível, alguma probabilidade, levar a confiscos, fechamentos de bancos, esse tipo de coisa. Ou você pode ter um presidente de esquerda que chega e fala, ok, se você tem Bitcoin, não tem o que fazer, é teu e acabou. Entendeu como isso é importante? Então, assim, muita gente pensa, mas é um ativo, é de especulação, é não sei o que, não sei o que. Cara, no sentido desse vídeo, a coisa central é, não tem o que governos possam fazer sobre isso. A Rússia tentou proibir, a China tentou proibir, a Índia tentou proibir, a Venezuela tentou proibir. Não deu certo. Você acha o quê? Que o governo brasileiro, que não consegue nem fazer um trem-bala, vai conseguir atrás disso? Por favor. E aí você pode me falar, mas Rafael, Bitcoin pode cair, eu me ferrar tudo e perder isso aí tudo. Existem empresas que hoje oferecem formas de investimento com proteção de downside. Ou seja, se cair, você está seguro. Existe isso agora. Inclusive, existem várias coisas que você pode fazer de diferentes com Bitcoin para fazer proteção de patrimônio, investimento, etc. Eu estou até abrindo uma empresa agora para ajudar com isso, né? Para ajudar vocês a usarem Bitcoin melhor, a entender, seja de educação, entender como é que eu posso usar isso pessoalmente ou para proteção, ou se eu sou empresa e eu quero integrar isso na minha cadeia de produção, como é que eu faço isso? Manda um e-mail pra gente, rafael@ideiasradicais.com.br, e claro, também se você quer ter essa proteção contra queda, também a gente consegue oferecer, né, pessoas diferentes que oferecem esse serviço, então se você está interessado, contata a gente. Mas, cara, Bitcoin é uma forma que você consegue se proteger de tirania estatal. Essa é a ideia dele. É uma forma de dinheiro que não é controlado por políticos. Isso é uma coisa que, mesmo que você não queira investir agora, mesmo que você não queira ter agora e tudo mais, você deveria, no mínimo, saber
sobre isso, ok? Tem recomendações de leitura, vão estar lá na descrição para você ler, para você entender melhor sobre isso. Mas assim, cara, comprar um livro aí não vai ser mais do que R$50, ok? É um bom investimento nesse sentido. Você deveria, no mínimo, estar ciente de o que é isso e como você pode usar. Porque no dia que a água bater na bunda, vai ser bom você saber o que é que está acontecendo aí. Então são essas 3 dicas, né? Aprenda uma habilidade exportável, aprenda a empreender, né? Uma alternativa à segunda, e tenha Bitcoin. Quando você tem a combinação desses 3, cara, basicamente governos eles podem te incomodar, mas eles não podem acabar com a sua vida. É a posição que eu tô agora. Quem seguiu esses conselhos que eu dei aqui ao longo desse vídeo 2 ou 3 anos atrás já está numa boa posição, por isso que eu dou esse espaço entre 6 e 24 meses, né? Por exemplo, Bitcoin, quando eu comecei a falar disso aqui no canal, pega fim de 2015, tava o que? A $250, alguma coisa assim. Então teve um ganho de 26 vezes até hoje. Então quem me ouviu lá atrás, hoje, pô, me manda uma doação, né? A carteira vai estar lá na descrição também, né? Vamos, né? Sei lá, consideração aí, não sei, mas quem ouviu isso e hoje tá muito bem, não tá ligando pro resultado dessa eleição. E se você começar a seguir esses conselhos agora, daqui a 6 para 24 meses você vai estar numa posição legal. Pode ser que essa eleição dê bom, mas pode ser que a próxima não, sabe? Sempre tem a possibilidade do governo ficar retardado e ferrar a sua vida, e você deveria estar preparado para isso. Você deveria estar numa posição onde não importa o que o Estado faça, você escolhe ir para outro, você faz outra coisa, você tem proteções, ok? Você não deveria estar numa posição onde você está preso a esse Estado que te controla. Aumente a sua independência, aumente a quantidade de opções que você tem, aumente a sua maleabilidade, aumente a sua capacidade de se adaptar à idiotice estatal, e você vai ter cada vez menos, até zero, coisas para se preocupar. E em quarto tem uma dica bônus, que é o seguinte, cara, é um congresso para te proteger do próximo presidente idiota. Claro, você pode ter um presidente idiota e um congresso idiota, daí você tá ferrado, e por isso as outras 3 dicas continuam sendo válidas, mas ainda assim existe, bom, você fazer uma barreira de proteção contra a estupidez estatal. A gente tem a nossa lista aqui de candidatos recomendados, o vídeo vai estar lá na descrição também, tem entrevista com quase todos eles, acho que já agora no canal disponíveis para vocês conhecerem eles mais, mas por esse vídeo é isso aí, gente. Tchau, tchau.